A paz do Senhor, boa tarde, meu querido e minha querida, mais um dia, mais uma tarde, onde nós vamos ler o livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 23, que vai falar sobre a morte de Sara. Mas antes, como de costume, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração nesta tarde, através da palavra que eu vou ler aqui. Que você nunca se esqueça que Deus é amor, que Deus é bom, mas a única coisa que não agrada a Deus é o pecado, porque o pecado é um sinal de desobediência ao Senhor. O pecado não agrada ao Senhor. Então, se você está fazendo algo que não está agradando a Deus, deixe para trás. Porque quando nós escolhemos trilhar caminhos errados, Deus não andará conosco mais, mas o mal nos acompanhará. Então tenha isso no seu coração, que o pecado não agrada a Deus, mas Ele abomina, Ele aborrece o pecado. Ele nos ama, mas as práticas pecaminosas que escolhemos fazer não agrada a Deus. Amém? Hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho lá no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, que vai falar que há um tempo determinado para tudo, para todas as coisas. O primeiro versículo diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe, meus queridos, quando nós nascemos, quando nós chegamos a este mundo, Deus coloca um propósito sobre cada um de nós. Irmã, mas tem pessoas que não vivem os propósitos de Deus, é verdade. Por que essas pessoas não vivem o propósito de Deus? Porque elas não querem. Porque para nós vivermos o propósito de Deus na terra, é necessário que a gente esteja no caminho que Ele preparou para nós andar. Quem é esse caminho? É Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando uma pessoa escolhe andar longe de Deus, ela jamais vai viver o propósito da qual Deus preparou para ela aqui na terra, porque ela não está andando com Deus, ela não quer nada com o Criador, ela rejeita o amor de Deus, ela rejeita o propósito do Senhor, ela não anda no caminho que Deus preparou. Então, uma pessoa que não quer andar com Deus jamais viverá os propósitos do céu. E o propósito de Deus para nossas vidas não é só aqui. Deus tem um propósito de salvação, Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Mas para nós vivermos esse propósito aqui na terra e também o plano de salvação, é necessário que a gente busque Ele. Porque sem Ele nada do que foi feito se faria. Sem Deus nós não somos nada. O versículo número 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, versículo 6, e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Versículo 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus por esta rica palavra. Via das vezes nós vivemos momentos de tribulações, passamos por momentos de lutas, passamos por momentos de enfermidades, passamos por perseguições, por guerras. Às vezes queremos ficar calados, às vezes choramos muito, às vezes nós nos alegramos, às vezes a gente ri demais, às vezes a gente fica cabisbaixo. Tudo isso tem um tempo determinado para acontecer nas nossas vidas, mas não permanece. É um tempo determinado que passa. Há um tempo que às vezes a gente fica enfermo, essa enfermidade ela não vai permanecer, ela vai passar, ela pode durar um tempo,
para ser curado ou ser curada, mas ela vai passar. Às vezes nós ficamos tristes, mas essa tristeza não é permanente, ela passa. E aí então vem a alegria. E se a gente for parar para analisar tudo que tem na Bíblia, é mais do que a verdade. É real, se cumpre. Deus é vida. Deus permite todas as coisas acontecerem nas nossas vidas. Porém, tem coisas que são antecipadas por causa do caminho que nós trilhamos. São coisas que vêm rápido por causa das escolhas que nós escolhemos. Então, se hoje você está passando por uma dificuldade ou um processo de enfermidade, ou você está triste, cabisbaixo, há um tempo determinado para isso passar. Isso vai passar. Então não desista da sua vida, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você está se empenhando em buscar. Se for da vontade de Deus, Ele vai permitir que aconteça. Não se desespere, não se preocupe, olhe somente para Deus, olhe para o céu. Não se esqueça que existe um Deus que é vivo, que nos ama, que tem sentimento, que nos entende. Sabe, que não nos julga, que não nos aponta porque erramos via das vezes, porque falhamos, mas está pronto a nos perdoar. Deus está pronto, sabe, meus queridos, a estender a sua forte mão e nos arrancar daquilo que está nos afundando. Então se apegue com Deus e guarde essa palavra no seu coração, que há um tempo determinado para todas as coisas. Você não é o único que está passando por isso. São milhares e milhares de pessoas que vivem essa palavra todos os dias. Então aquiete o seu coração, se acalme, fique tranquilo, porque Deus está no controle de tudo, amém? Vamos começar a ler o capítulo de número 23, versículo de número 23 do livro de Gênesis, que tem como título A Morte de Sara. Vamos começar a ler? Diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois levantou Abraão de diante de sua morte e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Num de nós te deverá a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macipela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Et, e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova, e nela está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, ta dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se concordares, ouve-me, eu te peço.
O preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou para Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macipela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou como prioridade de Abraão diante dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macipela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Hete, como possessão de sepultura. E aqui termina a leitura do livro de Gênesis, o capítulo 23, que é composto por 20 versículos. Que Deus abençoe a sua tarde, a sua vida, a sua família, a sua casa. E nunca se esqueça, a sua fé tem e deve continuar no Senhor Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas, se nós nos voltarmos para Ele e entregar o nosso caminho ao Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor.